Senhor. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, somente o primeiro versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler a tradução que está ali, que todos possam acompanhar juntos. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, estamos aqui hoje no nosso primeiro culto de jovens aqui da Igreja Evangélica Graça e Vida. Estamos completando o ano, este ano de 2022, e esse é o primeiro culto de jovens. Mas você pode até pensar assim, mas eu não sou jovem. Não, todos nós aqui hoje vamos ser como jovens, tá bom? Dona Rosa, vou chamar você de jovem também, tá bom? Todos nós aqui estamos com os corações abertos para ouvir a palavra do Senhor. E quando a gente fala de jovem, automaticamente começa a vir algumas coisas na nossa mente: sonhos, vontades, desejos. Jovem homem, jovem mulher, às vezes trabalhar, viajar, casar. Para alguns, o objetivo às vezes de alçar voos mais altos. Esse desejo, esse sentimento de liberdade que o jovem tem, que o jovem busca, às vezes de querer viajar, conhecer o mundo, conquistar tantas coisas, trabalho, às vezes até mesmo quando começa a fase de adolescente, eu quero fazer logo 18 anos para ser de maior. Aí você começa a ver que o negócio começa a apertar. Eu quero entrar na faculdade, eu quero ter um trabalho, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha família. São muitas vontades, muitas coisas que sobem no coração do jovem. É natural para todos nós. Já passei por uma dessas fases. Com 32, posso considerar como jovem ainda, aqui minha esposa. Mas para outros jovens também, o sinônimo de liberdade, às vezes de alcançar uma paz, um momento tranquilo, às vezes está em casa, às vezes está em um lugar distante, isolado, quieto, ver ele, não, quero ficar bem quietinho, ninguém me incomodar não. O sinônimo de liberdade para um jovem pode diferenciar de outro. Para alguns, às vezes, querer viver essa liberdade é estar com muitas pessoas, cercados de muitos amigos, festas, ou até outros aí que vão curtindo a vida, como dizem, querendo aproveitar a vida. Para outros, então somente estar, às vezes, dentro de casa, a liberdade dele está dentro do quartinho, mexendo no celular, no computador, e hoje o que mais tem são pessoas que estão ali fechadas nesse mundo. São liberdades diversas. Aqueles que às vezes querem alçar grandes coisas, a liberdade às vezes está ali, no momento em casa. Quando nós olhamos para isso, há muitas dúvidas que surgem no coração do jovem, não é mesmo? Como eu falei, todos nós que estamos com jovens, até mesmo eu casado, meu filho, todos nós temos dúvidas, temos desejos, vontades, queremos às vezes viver uma liberdade. Há muitas dúvidas que surgem, certezas que cercam. E agora eu pergunto para entrar aqui no tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje, dessa noite é: você realmente se sente livre? Você se sente livre na sua vida, no seu dia a dia, com as circunstâncias que te cercam? Você se sente realmente uma pessoa livre? Será? Realmente você se sente livre? Ou o que tem te impedido de ser livre? São coisas que hoje nós iremos abordar. E, em nome de Jesus, eu creio que não vai ser a minha palavra que eu vou dizer, mas é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não tem poder para libertar. A palavra de Deus, ela pode responder às suas dúvidas, ela pode tirar as suas incertezas. E tem um versículo na palavra que diz, em 2 Pedro, capítulo 2,
versículo 19, apenas o finalzinho, diz bem assim: o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Tem outro versículo também de um dos evangelhos, dos livros do evangelho, que diz também que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu te pergunto, o que tem te dominado no seu dia a dia? São os seus sonhos? Tem sido a solidão? Tem sido os amigos, as festas, os vícios? O que tem te dominado? As doenças, a depressão, a religião, a igreja, uma palavra de alguém? Ou Jesus tem dominado a sua vida? Algumas dessas coisas nós vamos falar aqui hoje. Eu creio em nome de Jesus que essas dúvidas, essas perguntas nós vamos tratar através da palavra. Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas, e nós conhecemos a história de Paulo. Cresceu conhecendo da lei, ali treinado aos pés de Gamaliel, conhecendo que tudo aquilo que era ensinado na lei mosaica, os judeus. Ele era um homem que conhecia, tinha cultura, e ele vivia a lei. Ele não só vivia a lei, como ele era um religioso muito fiel. Religioso que, olha, veemente, assíduo. Ele acreditava tanto que ele estava certo daquilo que ele vivia, da lei, ele até mesmo perseguia aqueles que eram os cristãos. Nós sabemos, tirava mulheres, crianças das casas, jogava na rua para serem açoitados. Ele viu ali a morte de Estevão, Paulo. Ele viu tudo isso, ele viveu esse período da lei. E em um certo momento, Paulo, ele, mesmo sendo livre, tinha todo esse poder de fazer tudo isso que nós falamos aqui, mesmo sendo livre, ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor ele transformou a vida de Paulo. E já aproveitando aqui, não existe essa questão de Saulo, Paulo são as mesmas pessoas, tá, irmãos? São só o nome hebraico e o nome romano, cidadania. Mas Paulo teve um encontro com o Senhor que mudou a sua vida, mudou por completo. Porque o Senhor falou para ele: tudo é para ti recalcitrar entre os seus aguilhões. Nesse momento que ele teve um encontro com o Senhor, foi maravilhoso. E os aguilhões, aquilo que prendia Paulo, aquilo que era a religião dele, as leis, tudo caiu por terra. Tudo caiu por terra. Aí você pode pensar: mas Paulo, então, ele se tornou um homem livre de tudo, de problema, nada mais aceitava a vida de Paulo. Ele era livre, mas estava preso nas leis. Agora, Jesus libertou Paulo. Ele não mais estava preso às leis da religião, mas ele diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. É diferente, irmãos, é diferente. E eu quero aproveitar esse primeiro momento para parar um pouco e falar sobre aquilo que Paulo vivia. Antes de falarmos de Gálatas, de tudo que nós vamos falar aqui, Paulo, ele achava que estava fazendo o correto. Ele aprendeu assim, ele seguia assim. Ele açoitava muitos dos que eram os cristãos. Eu quero parar aqui agora e falar para você. Como nós estamos todos aqui unidos por um, não tem aqui nome de igreja, nós somos uma só igreja, igreja fiel do Senhor. Eu quero falar para você agora o seguinte: se em algum momento alguém, alguma pessoa, alguma igreja, algum pastor, algum irmão, alguma pessoa te perseguiu, te maltratou, te humilhou, te julgou, por às vezes aquilo que você, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, ou às vezes te expulsou da igreja simplesmente porque você não se enquadrava em um ponto, eu quero te pedir agora, unidos por um, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão em nome de todos nós que aqui estamos, unidos, num só propósito, e falar com você. Nos desculpe se a religiosidade te machucou. Nos desculpe se às vezes aquilo que nós achamos que estamos corretos te feriu. Mas lança isso para trás. Em nome de Jesus, lança isso para trás. Chega. Para de ficar remoendo o passado. Para de remoer o passado. Para de remoer aquilo que às vezes uma igreja, alguém te machucou, te feriu. Não estamos aqui para falar mal de igreja, de denominação, não é isso. Mas
estamos aqui para falar aquilo que é verdade. Paulo perseguiu o povo de Deus e passou a ser perseguido, mas ele estava livre, ele estava livre. E Paulo escreve essa carta aos Gálatas. E ele, como nós falamos aqui na experiência de Paulo, ele não escreve da boca para fora. Estamos falando aqui de liberdade, de lei, né, de regras. E Paulo, como ele vivenciou o que era viver na lei, na religião, o que era ter uma experiência com o Senhor, viver como um homem livre, ele escreve essa carta aos Gálatas. Essa carta aos Gálatas é conhecida como uma carta da liberdade cristã, que expressa a liberdade cristã, o Evangelho puro, genuíno. Toda a palavra é verdade, ela é pura, ela é suficiente, mas Gálatas tem algumas informações peculiares. São tão peculiares, irmãos, que o próprio Martinho Lutero, né, nós também conhecemos a história dele, ele tem uma experiência muito grande com a carta aos Gálatas, porque ele entendeu que a nossa salvação não veio por aquilo que eu faço, não veio pela obediência de leis e regras impostas, mas a nossa salvação veio tão somente pela fé em Cristo Jesus. E Martinho Lutero, ele deixa comentários escritos sobre isso, tanto que influenciou muitos outros, como John Wesley. E Paulo, aqui nessa carta, ele expressa a um grupo de igrejas da Galácia. Ali, a Galácia era formada por várias cidades, uma região próxima da Turquia, né, nas regiões gentis, muitas cidades ali naquela região. E Paulo já tinha visitado ali, feito a primeira viagem missionária com Barnabé. Muitos se converteram, conheceram a palavra do Senhor, igrejas foram implantadas ali. E Paulo escreve essa carta aos Gálatas, aqueles que eram dessa região da Galácia, para exortar a respeito daquilo que eles estavam vivendo, porque eles já tinham conhecido Jesus, os cristãos estavam crescendo, o povo estava crescendo, as igrejas estavam crescendo, a região era uma região muito rica, muito importante, por toda a localização, o comércio que ele estava, mas estava se voltando a ter alguns costumes do judaísmo. Havia uma invasão de falsos mestres tentando se infiltrar ali no meio do povo para falar: olha, não, Jesus é bom, tá tudo legal, Jesus te ama, mas ó, você tem que circuncidar, né? Você é homem, você tem que circuncidar. Ó, você tem que seguir as leis, né? Ó, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eram os costumes do judaísmo. E Paulo, ele escreve para combater tudo isso, porque os gentios estavam se convertendo e muitos esses falsos mestres estavam ali entrando para combater a Paulo, o que Paulo estava pregando, combater o Evangelho. Eles queriam mostrar que a salvação não era pela fé, pela graça, mas era pelos esforços, por aquilo que era obediência às leis. E o próprio Paulo também ele fala que um pouco de fermento levera toda a massa. Então eu quero parar nesse momento também e falar para cada um de nós aqui estamos. Irmãos, nós vivemos dias que muitos homens mal intencionados ou até instrumentos de Satanás estão se infiltrando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, às vezes até dentro da igreja, para tentar perverter o Evangelho, para tentar distorcer o Evangelho. Há muitas pessoas que às vezes se deixam levar sobre isso. Não, você tem que fazer para Deus te aceitar. Você tem que dar tudo que você tem. Você tem que se esforçar ao máximo, aí Deus vai te amar. Não exime o que nós temos que fazer, devemos nos dedicar, santificar o Senhor. Mas irmãos, nós não estamos aqui por nosso esforço, nós não estamos aqui por aquilo que nós fazemos, nós estamos aqui porque um dia o Senhor Jesus deu a sua vida para alcançar a minha e a sua vida. O Senhor Jesus que nos alcançou, não é pelo nosso esforço. E Paulo fala: se porventura até mesmo anjos anunciarem um outro evangelho, seja nada. Há muitas pessoas que estão presas a alguém que falou algo, uma palavra, às vezes até mesmo presos a uma placa de igreja, presos às vezes a um dom que foi entregue. Os dons espirituais são bênçãos, nós temos os dons, queremos os dons genuínos, mas às vezes também nós sabemos que nosso coração é enganoso.
Às vezes você se prendeu a um dom que foi entregue lá no passado, mas você não sabe se isso era de Deus. Há muitas coisas que nos prendem, e às vezes homens são usados por Satanás para tentar tirar você do foco de Cristo. E Paulo ele vai combatendo tudo isso. Ele vai mostrando que a nossa salvação não veio pelo nosso esforço, não veio pela lei, mas veio pelo que Deus fez por nós. Eu quero falar com você, jovem, você que está aqui nessa noite. Às vezes você fica parado, esperando um sobrenatural, esperando um anjo vir falar com você, fica esperando uma resposta do outro mundo para você fazer algo, para você se entregar ao Senhor, para você servir a Deus. Ou às vezes você também até mesmo fica correndo atrás de tantas coisas, esquece de entregar a sua vida ao Senhor. Mas eu quero dizer para você, como foi falado aqui no começo, jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno. Olha só, você não vai vencer o maligno, você não vai vencer. Jovens, vocês venceram o maligno. Você sabe o que é o poder disso? Esse poder libertador para falar o seguinte: olha só, independente das circunstâncias, você já venceu. Você já venceu. Por aquilo que Deus fez por nós. É tempo de você agora tomar uma posição, tomar uma definição com o Senhor, parar de seguir qualquer coisa que você ouve, às vezes no YouTube, tantos vídeos, tantas coisas, você vai seguindo uma ou outra pessoa, achando que é verdade. Paulo até fala, ele aqui, ele ali, você vai seguindo, às vezes vai para cá, vai para lá, perdido. Os religiosos ali, irmãos, naquele momento, os Gálatas, eles exigiam muitas coisas. A palavra fala aqui, Paulo fala, eles até oprimiam, eles colocavam pressão mesmo psicológica, para falar assim: olha só, ei, vocês aí, os cristãos, não, olha só, você tem que circuncidar, olha, você tem que seguir os rituais, as cerimônias, você tem que parar de comer isso, parar de comer aquilo, você tem que guardar os dias, você tem que seguir todos esses rituais. Eles oprimiam tudo isso. Imagina só você ler e gravar 613 leis, desde criança, as tradições e tudo mais. Você acha que você conseguiu cumprir? Paulo ele fala muito nessa carta aos Gálatas que a lei, irmãos, não veio para te salvar. A lei veio para mostrar que nenhum de nós conseguimos cumprir a lei. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos. A salvação não veio pelos nossos méritos, pelo que nós fazemos de cumprir as leis, mas vem pela graça de Deus. E pela graça. O papel da lei não é salvar o homem, mas é revelar o pecado, mostrar que somos imperfeitos. E para isso nós deixamos de ser aqueles crentes supersticiosos, sabe? Não, tem que fazer isso certinho, assim, regrinha todo dia fazer isso. Você agora se tornou um crente supersticioso, um jovem supersticioso, fica preso a esse tipo de coisa. Aí você não entende por que eu estou infeliz, por que as coisas não dão certo para mim, por que eu estou insatisfeito, eu estou às vezes depressivo. De novo, tá? Depressão não é pecado, não, tá, irmãos? Depressão também é doença, como qualquer outra. Todos nós estamos sujeitos a tudo isso, até na palavra de Deus nos fala isso. Mas às vezes nós vamos dando lugar, dando brechas para essas coisas crescerem na nossa vida. Mas a lei não veio para abrir as portas da prisão, ela veio para te botar dentro da prisão. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para mostrar: ei, eu cumpri toda a lei, eu cumpri tudo, Pai, está pago. E agora, se você estava lá dentro da prisão, eu veio para te tirar, para te libertar, te mostrar. E agora, basta você crer, basta você crer. Eles queriam ali se justificar pelas suas obras, pelas leis, às vezes até para comparar quem está fazendo melhor, se vangloriar daquilo que eles queriam fazer, ter privilégios, alcançar um status de super santo. Não, eu sou super santo, eu sou supremo, herói de santidade. E não conseguiram. Não existe nem um justo sequer, nem um justo sequer. Muitas vezes os jovens hoje em dia têm se encontrado frustrados, presos, infelizes, porque eles estão se deixando levar a uma palavra. Às vezes a pressão psicológica, até mesmo essa pressão que fala o que você tem que fazer. Não, meu pai fala que eu tenho que fazer, minha mãe fala que eu tenho que fazer, eu cresci na igreja. Aí você fica no automático, fica só no automático. A igreja se tornou um lugar de convívio social, se tornou uma moda. A igreja é moda, ainda mais domingo à noite é moda.
Nós estamos falando muito mais do que isso, muito mais do que servir uma igreja, do que sentar no banco aqui. Nós estamos falando de um Jesus Cristo que está o tempo todo disposto a te abraçar e te mostrar: ei, eu quero te salvar, eu quero te salvar, eu quero te mostrar que você é livre, você é livre. Muitas vezes, irmãos, os jovens, todos nós somos jovens aqui, não é mesmo? Eu falei. Mas a gente quer fazer as coisas para satisfazer alguém. Eu vou fazer porque o pastor está olhando, vou fazer porque meu pai e minha mãe mandou. Nós temos que honrar nossos pais, nossas mães. Nós temos que honrar, isso é mandamento bíblico. Mas a gente faz para querer uma aceitação. É quase que você viver num círculo de amigos na faculdade, e sem você perceber, você começa a fazer tudo aquilo que eles fazem, simplesmente para você se tornar aceito. Muitas vezes você faz uma vez, duas, três, torna uma rotina. Sem você perceber, você se torna uma pessoa presa, insatisfeita, frustrada. Espera o reconhecimento por aquilo que você faz, os seus esforços, mas são inúteis, frustram. Mas Felipe, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que eu não consigo alcançar por aquilo que eu faço? Que Deus é esse? Por que nós estamos falando aqui hoje de liberdade, de leis, de esforço? Por que nós estamos falando disso? Sabe por que muitas vezes você não se sente livre? Pensa um pouquinho. O que te faz, às vezes, não se sentir livre? Às vezes você cresceu na igreja, às vezes você está na igreja há 1, 10, 20, 30 anos, ou você está chegando aqui pela primeira vez, não importa. Porque às vezes você não se sente livre, porque às vezes você se sente pesado, preso. Sabe o que a palavra do Senhor nos fala? Conhecereis a verdade vos libertará. Ei, sabe por que você às vezes você está preso? Porque você realmente não conheceu a verdade de Jesus Cristo. Você não conheceu de fato a palavra de Deus. Sabe por quê? Paulo diz bem assim: eu fui crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus vive em mim, eu sou livre agora, eu sou nova criatura em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo eu sou nova criatura. Eu conheci a verdade habita em mim. A palavra de Deus, Jesus Cristo, habita em mim. O termo conhecer, o original, moço, ele quer dizer perceber, entender, começar com uma percepção e progride até uma plena consecução. O que quer dizer? Até os atos. Sabe o que quer dizer? Você começa a conhecer, você vai conhecendo cada vez mais, mas não por uma teoria, não por alguma letra, mas você conhece relacionamento. O que Jesus quer com você, irmão, é relacionamento. Ele não quer você preso numa igreja, numa religião, numa concepção, numa teologia, não é isso. Ele quer você com a verdade dentro de você. E nós estamos falando aqui também, tá, irmãos, que nós então eu vou viver no mundo aí, né? Sem igreja. Está falando que não tem que ficar preso à igreja, então eu vou viver no mundo aí, Jesus está dentro do meu coração, você viu o Senhor em casa. Não é isso também não, tá, irmãos? A palavra do Senhor nos ensina a vivermos em corpo, menos o corpo de Jesus Cristo. Mas por que tantas coisas você faz para tentar alcançar esse Deus que você não consegue? Você se esforça, se cumpre todos os protocolos e às vezes você parece sentir que Deus está longe de você. Às vezes você está vivendo como os gatos começaram a viver. Rituais, cerimônias, tradições, simplesmente por obrigações, e deixou de realmente viver um relacionamento com o Senhor. Mas a palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus os alcançou e Ele nos libertou da escravidão. A palavra fala que o Pai nos adotou. Você não é mais um escravo do mundo, você não é mais filho do mundo, mas agora você tem um Pai. Você tem um Pai, o Deus Pai. Ele te adotou e hoje você é filho. Você é filho. Ele não só te adotou, mas Ele deixou o Espírito Santo dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Essa liberdade que nós temos hoje, como servo do Senhor, é fruto da graça, da fé no Senhor. Não por aquilo que nós fazemos, pelas leis que nós cumprimos, mas pela cruz
do que Deus fez por nós, através do seu Filho. E Paulo ele fala dessa comparação de viver como escravo, como livre. Ele usa o exemplo de Abraão, teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Ismael foi filho com Agar, que era escrava. Foi filho por uma desobediência de Abraão, tentou ajudar a Deus. Isaac foi o filho da promessa que Deus falou: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Isaac, filho da promessa. Ismael, filho da escrava. Sabe o que Paulo relata aqui? Ele fala que nós hoje, nós somos descendentes espirituais de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque nós não somos filhos de escravos, não somos escravos, mas somos filhos da promessa. Essa promessa que se deu através do sacrifício de Jesus. Eu e você somos descendentes espirituais de Abraão. Se na lei a responsabilidade estava nas ações do homem, na graça Jesus assumiu tudo, cumpriu na cruz. E hoje nós servimos com liberdade, como filhos livres do Senhor. Pare de viver como escravo, pare de viver como um preso, como alguém que quer simplesmente cumprir protocolos, se esforçar. Sabe que o versículo fala, agora aproveitando para falar aqui com os jovens, Isaías 40:30 diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão. Forte, hein, filho? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas com águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe o que isso quer dizer? Jovem, eu, você, qualquer um de nós, com as nossas forças, nós vamos cansar, nós vamos nos afadigar, nós vamos cair. Mas os que esperam no Senhor, se você esperar no Senhor, se você esperar na promessa do Senhor, se você continuar firme na promessa do Senhor, você vai andar, você vai correr, você vai voar e você não vai se cansar. Você não vai cansar, você não vai morrer. Pare de viver como escravo. Deus chamou para confiar nele, para depender dele. E essa palavra liberdade que nós estamos falando, Paulo fala muito sobre isso nesse livro de Gálatas, e quer representar como se fosse um certificado até mesmo, para liberar o escravo. O escravo, ou ele tinha que dar bens, dinheiro, para deixar de ser escravo, para quem ele dava esses bens, ele se tornava dependente dessa pessoa, ou da igreja, ou de uma pessoa. Ou quando alguém comprava um escravo, ele tinha ali o domínio sobre esse escravo. Sabe o que Jesus fez por mim e por você? Eu e você, nós éramos escravos do pecado, da lei, escravos das coisas que estão neste mundo. Mas Jesus, ele foi lá na cruz e pagou esse preço, tomou tudo sobre ele, a dor, o pecado que estava sobre mim e você, ele tomou sobre si. Ele disse: agora você não é mais escravo, mas eu posso te chamar de amigo, eu posso te chamar de filho de Deus. Eu e você somos filhos, somos amigos de Deus, não mais escravos. E Paulo fala nesse versículo de Gálatas 1: permanecei, pois, firmes. Permanecer firme não é fácil, não, irmão. Quantas coisas se levantam, trabalho, família, quantas coisas vêm sobre nós. E não fico pensando assim: mas então quer dizer que eu vou para a igreja, eu estou servo de Deus, não tem problema não. Todos nós estamos sujeitos. O servo do Senhor que aqui estava nos Gálatas estavam sujeitos à opressão, pressões. E a palavra de Paulo aqui permanecer firmes, não fuja, não desista. Você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Você não é derrotado, você pode desistir, mas você é mais que vencedor. Permaneça firme, continue, não submeta o jugo da escravidão, não pegue aquilo que Deus te tirou lá atrás e traz à tona de novo. Se Ele te libertou do pecado, se Ele te libertou dos seus vícios, às vezes aquilo que você fazia, do que você acreditava, deixa isso para trás, deixa isso para trás. Não volta a trazer isso, a trazer o peso da sua vida. E aqui quero trazer o resumo desses pontos que a gente trouxe. Algumas verdades para ficar bem firmes na nossa mente. Primeiro, a sua natureza é pecaminosa. Eu e você somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Mas sabe o que te liberta? É você saber que você não precisa de tentar sustentar uma imagem, uma máscara
algo para tentar agradar alguém, para mostrar ser superior. Não precisa. Você não precisa tentar sustentar tudo isso. Eu e você somos pecadores. Muitas vezes erramos, mesmo sem desejar. Mas sabe o que você precisa? Você precisa reconhecer. Reconheça a sua falha. Reconheça que você precisa de Deus. Isso te liberta, irmão. Isso é uma verdade que te liberta, que te tira da escravidão. Para de sustentar essa imagem. Reconheça que você é pecador, dependente do Senhor. Se arrependa. Fala com o irmão que está do seu lado aí. Eu e você somos pecadores. Fala. Despertar um pouquinho. Fala, eu e você somos pecadores. Mas Cristo levou sobre si o nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome desse Deus? Ele levou sobre si a sua culpa, a minha culpa. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Está lindo demais. Você está lindo demais. O segundo ponto. Deus te ama incondicionalmente. Ou seja, independe das circunstâncias. Independe. Então, eu falo aqui para você, para de procurar o amor dos outros, para de procurar querer agradar o tempo todo alguém para tentar se sentir amado. Para com isso. Deus te ama incondicionalmente. Para de querer alcançar esse amor de Deus assim, eu vou fazer para ver se Deus me ama mais. Deus te ama independente das circunstâncias. Se você fizer ou não fizer, Ele é Deus, Ele te ama e o amor dele é incondicional. Incondicional. Segunda verdade, fala para o irmão que está do seu lado. Ei, meu irmão, Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama, apesar de qualquer circunstância. Terceira coisa, terceiro fato, terceira verdade que te liberta. Eu e você fomos adotados como filhos. Você não precisa mais viver como órfão, preso às coisas dessa vida. Jesus, além de perdoar os seus pecados, Ele pagou a sua dívida e o Pai te adotou. E hoje eu e você somos co-herdeiros em Jesus Cristo, herdeiros de uma herança eterna. Herdeiros de uma herança eterna. Você não é mais órfão, você tem um Pai. E é interessante que quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele fala: Pai, mostra o céu. Em vários momentos Ele fala: Pai, Abba, Pai. E sabe o que é interessante, irmãos? O único momento que Jesus não chamou Deus Pai de Pai foi na cruz. Ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Olha, mas se nós formos co-herdeiros de Jesus Cristo, Jesus nos ensinou a orar para o Pai. Por que Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, Jesus não chamou Deus Pai de Pai. Sabe por quê? Porque nesse momento, o Senhor Jesus, Ele abriu mão da posição ali de filho, mesmo sendo um homem perfeito, Deus, mesmo sendo Deus, Ele abriu esse momento para dizer que eu e você temos um Pai. Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que o Deus Pai pudesse adotar a mim e a você. E hoje eu e você somos adotados, somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado, dá um cutucão aí, dá um cutucão. Ei, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. O quarto ponto: Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós, irmãos. Ele é suficiente, Ele é eterno, Ele nos ama. Ele quer se relacionar conosco. Mas um quinto ponto aqui para nós partirmos já para nós encerrarmos. Ele nos chama para uma liberdade eterna, para uma vida eterna. E Ele te chama para um exército que já venceu. Ele te chama para uma guerra que já está vencida. Mas como isso? Apocalipse nos mostra que, ao final, Jesus pisará a cabeça da serpente. Ei, irmão, eu e você somos mais que vencedores. Eu e você, jovens, sois fortes porque venceste do maligno. Você não vai vencer, você já venceu. Você já venceu. A vitória já está decretada. Já está decretada. A vitória já é garantida. E o convite de Jesus para você é fazer parte de um grupo, não de uma igreja, mas de um grupo, de um exército, e é vencedor. E mesmo através das batalhas, diante das batalhas, já venceu. Já
interessante uma língua. Mas então, Felipe, você está falando de ser livre, de ter o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, somos filhos, somos pecadores, mas Deus nos amou. Deus não precisa de nós, mas Deus nos chama para fazer parte desse exército vencedor. Então, ser livre significa fazer qualquer coisa, tudo aquilo que eu acho, que eu penso. Versículo 13, por favor, Bernardo. Diz bem assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. O Senhor não nos tornou livres para fazermos o que nós queremos, para dar ocasião à nossa carne. Às vezes você acha que viver a liberdade que está nesse mundo, a liberdade de expressão, a liberdade de fazer, tudo mais, que isso é liberdade. Isso é você está preso. Você está preso. Se você está querendo fazer isso, você está preso. Você ainda não se libertou. Você ainda não conheceu a verdade. Você não conheceu. Mas ele fala para não dar ocasião à carne. Nós poderíamos aqui hoje a mensagem, irmãos, falar tudo aquilo que você não deveria fazer. Porque nós já conhecemos os frutos da carne. Os pecados sexuais, né? Prostituição. Eu poderia falar todos esses pecados e ficar falando assim: jovem, você não pode fazer isso, jovem, você não pode fazer aquilo. Mas é isso que às vezes te torna, você fica com isso na cabeça e fala assim: eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer. Será que eu posso fazer? Curiosidade. Ou se torna o evangelho para você, se torna uma obrigação de que você não deve fazer, não deve fazer, não deve fazer. Nós preferimos falar, sabe o quê? Simplesmente entregue o seu coração, a sua vida ao Senhor. Valorize aquilo que Deus fez por você. Você é filho livre. E quando você aceita isso, automaticamente esse amor ele é gerado dentro de você. Ele fala bem assim: sede antes servos uns dos outros por amor. O amor de Jesus Cristo é gerado dentro de você. E você passa a não querer mais fazer. O Espírito Santo está dentro de você. Ele te convence que você não precisa mais fazer. Você não precisa mais praticar aquilo que você praticava. Não precisa mais de viver as leis que você vivia. Praticar rituais, costumes. Mas também não vou deixar de falar não, né? Fala aqui dos frutos da carne: prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, pornografia. Sabe o que isso quer dizer? Esses pecados sexuais é aquilo que você dá lugar à carne, para pornografia, para questões sexuais. Por isso que às vezes ronda a vida do jovem, do adulto, de todos. Frutos da carne. Há pecados também ligados à religião, idolatria, ritos, superstições, que quer substituir Jesus Cristo por uma lei, por um rito, por uma cerimônia, por algo, substituindo a Jesus. Há pecados sociais, inimizades, rivalidades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo isso, irmãos, são frutos da carne. Todos nós somos sujeitos a tudo isso, mas quanto mais você vive a presença de Deus, quanto mais você está se santificando, quanto mais você está dando lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, o Espírito luta contra a carne e a carne perde. Hoje eu venci a carne. Passou mais um dia, hoje eu venci a carne. Passou mais um dia, hoje eu venci a carne. Não pelo meu esforço, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez por mim. É o Espírito Santo que habita dentro de mim. Essa luta é constante. Jesus não está falando que nós devemos afrouxar os padrões, ou fazer as coisas por medo, mas por amor. E através do amor, possamos servir uns aos outros, servir ao Senhor. Eu quero pedir esse momento para o louvor, o ministério do louvor já tomar aqui à frente do lugar. E encerrar falando em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz que Ele, Senhor Jesus, tem as chaves da morte e do inferno. Sabe o que isso quer dizer? A minha cela e a sua cela já estão abertas. Ele tem a chave, o Senhor Jesus tem a chave. Se Ele tem a chave, essa cela hoje, irmão, está aberta. Essa cela foi aberta na cruz do Calvário. Essa cela já está aberta. O que te falta? O que te falta? É só você sair. A cela está aberta, sai. A
aceita esse amor glorioso, aceita esse Jesus na sua vida. Saia, o céu está dentro. Você não precisa se esforçar para fazer muitas coisas, seguir muitas regrinhas, uma receitinha de bolo. Você precisa de aprender a viver como livre. Você já foi livre pela cruz do Calvário. Agora você precisa de aprender a viver como livre. Sabe aquele preso que ficou 20, 30 anos lá na cela, e quando ele sai, ele fica meio perdido ainda. Meu Deus, eu estava preso, e agora o que eu faço? A palavra do Senhor nos fala para nós transformarmos, renovar o nosso entendimento pela palavra do Senhor, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe como é que você faz isso? Não tome forma, não se conforme com as coisas deste mundo, mas aprenda a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor, saia da prisão e aprenda através da palavra do Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus renovar o seu entendimento. E não só isso, Deus te chama, a mim e a você, em especial aos jovens, para alcançarmos outros presos. Há muitas pessoas presas, a vícios, solidão, a desejos carnais, idolatrias, ritos, inimizades, práticas que desagradam a Deus. Mas o Senhor Jesus nos chamou, a mim e a você, a sermos livres. Nesse momento eu peço que vocês coloquem de pé.